Voltando aqui ao terceiro vídeo, a terceira resposta ao nosso pastor Sila Malafaia. A idolatria é combatida no Antigo e no Novo Testamento. Eu estou com a Bíblia da Igreja Católica, Jeremias capítulo 10, Bíblia da Igreja Católica. Está aqui, ó. Jeremias capítulo 10. Eu não estou inventando, não estou esculhambando com religião de ninguém. Eu estou mostrando a verdade teológica. Você que é católico, não fica ofendido não. Compra uma Bíblia das edições paulinas e confere o texto que eu estou dizendo. Olha aqui. Jeremias capítulo 10. Deixa eu tirar meu óculos. Agora o bicho pegou. Olha só, Jeremias capítulo 10, Bíblia Católica. A semelhança, esses deuses, há uma estaca em campo de pepino, que deve ser levado, pois não caminham. Não os temais, pois que vos não pode fazer mal, nem tem o poder de fazer bem, ó. E deuses, Êxodo 25, 18, não prostará diante de outro, olha o texto está falando. Maravilha. Versículo 5, Jeremias 10. O tema na Bíblia Católica, Javé e os ídolos. Olha o tema em cima, aqui, ó. Javé e os ídolos. Olha o que diz o texto. Os ídolos são como espantalho numa plantação de pepinos. Não sabem falar, precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. Está na Bíblia, meu filho. Isso aqui é edições Paulina, da Igreja Católica. Quer outra? Vou ler na Bíblia Católica, 1 Coríntios 8. 1 Coríntios capítulo 8. Essa aqui é a pá de cal, para a gente continuar a brincadeira aqui. 1 Coríntios capítulo 8. A Bíblia não é da Igreja Evangélica nem da Igreja Católica. Escreva e anote isso. A Bíblia é o instrumento da verdade teológica. Católicos. A Bíblia não é nem da Igreja Católica, nem da Igreja Evangélica. É da onde, jumento? Quem compilou, quem organizou a Bíblia em 382 são damas. Primeiro, mandou São Jerônimo traduzir para você ter essa Bíblia bonitinha no seu abraço, na sua mão, para você fazer o que quer e usurpar e perseguir a igreja com essa mentira. A Bíblia está falando de outro Deus, ídolos. E aqui em 1 Coríntios 8, a carne imolada sacrificada aos ídolos, a idolatria ali daquela época, que não está falando de imagem. Evangélicos e cristãos se submetem à palavra de Deus. O tema do texto na Bíblia, editada pela Igreja Católica, 1 Coríntios capítulo 8, é as carnes sacrificadas aos ídolos. Agora escuta essa. Versículo 3. Ao contrário, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Porque tanto ao consumo de carnes imoladas a ídolos, agora escute, sabemos que um ídolo não é nada no mundo e não existe outro Deus a não ser o Deus único. É verdade que existem aqueles que são chamados deuses, tanto no céu como na terra. Neste sentido, há muitos deuses, Voltando o vídeo aqui. muitos senhores. Contudo, para nós existe um só Deus, o Pai. Dele tudo procede e para Ele é que existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por meio do qual também nós existimos. A Deus seja a glória.
Glória a Deus. Vamos virar protestante católico. Silas Malafaia, ele desvendou que nós somos idólatras. No momento nenhum tá falando de imagem. Tá falando da carne sacrificada aos ídolos. Olha só. 1 Coríntios 8:3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então quem ama a Deus já sabe tudo, porque é guiado pelo magistério. Que esse Deus, que é Jesus Cristo, ele fundou um magistério para você ser citronizado e aprender a doutrina da igreja, para não cair nessa tática protestante. Olha só. Assim, pois, quando come a carne imolada aos ídolos, sabemos que não existe realmente ídolo no mundo e que não há outro Deus senão um só Deus. O culto que nós prestamos a Maria é de respeito, honra, que não é um Deus, que não é a divindade. Você está sacrificando o que para Maria? Você está oferecendo sacrifício, você está oferecendo carne. Maria não é um ídolo, não é um Deus. É isso que Paulo está nos transmitindo, nos ensinando. Olha só, 5. Pretende-se verdade que existe outros deuses, ó. Claro que no céu, quer na terra, se há um bom número desses deuses. Senhores, ó, são deuses pagãos que tem nessa atualidade que você vê hoje. Momento nenhum tá falando que Maria é um deus, uma divindade e etc. Os caras catam o texto e destrói o texto, colocando coisa que não tem nada a ver. Mas para nós há um só Deus, ó, o Pai, do qual procedem todas as coisas, e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, que em todas as coisas existe e nós também, ó. O foco central é Jesus Cristo, os santos. Lembrar de vós guias que encerraram a carreira, Hebreus 3:7. Que não são Deus. Você vai sacrificar uma carne, esse sacrifício de matar uma galinha e oferecer para Maria? Sacrifício pagão, meu irmão. O que você oferece para Maria? Que sacrifício? Culto de honra. Sacrifício Cristo. Que sacrifício você oferece para esse único Deus que está falando aqui? Como Paulo fala aqui. Paulo fala, seja mesmo adorado como imitador de Cristo. Sacrificar a sua vida, o quê? Servindo esse Deus. Adorando o único Deus vivo, eucarístico. Que interessante. Ele usa de Jeremias 10:5, de 1 Coríntios 8:3-6, sem pé, sem cabeça. Paulo está pregando para quem ali? Para as comunidades, aos coríntios. Olha só, Coríntios 1:8. Quanto à carne oferecida aos ídolos, somos esclarecidos, possuímos toda a ciência, porém a ciência incha a caridade e constrói. Ó. Temos consciência, que é um culto pagão. É só. Possuímos toda a ciência, que é o magistério. Para entender que nós não adoramos Maria. O único Senhor é Jesus Cristo. Santa Isabel dá um culto de honra a Maria, porque Maria carrega esse único Deus no seu ventre. Que ela é a rainha, então nós damos culto de honra como os reis era cultuado e venerado no Velho Testamento. Respeito. E como o povo adorava a palavra dentro da Arca da Aliança. 1 Crônicas 15, o povo marchava aos ombros, por meio de varal, com a Arca da Aliança, porque palavra dentro da Arca da Aliança. José 7 se prostou diante da Arca da Aliança. Que não é um ídolo, que não é um Deus. Salve Maria, sua missionária. É a resposta do Silas Malafaia.